Olá, muito bom dia. Aqui quem vos fala é Cláudia Bocchilli, sua astróloga preferida. E hoje não é um dia comum. Hoje é um dia excepcional. Eu estava há muito tempo querendo trazer esta pessoa aqui para conversar, para entender sobre propósitos, sobre transição de carreira, sobre quem estava há muito tempo no corporativo, CLT, e agora está fazendo verdadeiramente o que gosta de fazer. Eu tenho aqui ao meu lado Silene Rodrigues, tudo bem? Tudo ótimo, é uma honra estar aqui com Finalmente, você. hein? Finalmente deu certo. Me diga uma coisa, Silene, como foi que a gente se conheceu? A gente se conheceu numa mentoria, dentro da Sim, mentoria, e aí viramos amigas, né? sim. Começamos ali, estamos juntas agora para sempre. E você fazendo o quê? Eu estava na mentoria como assistente só do mentor, do Marcelo, né? Do Marcelo Uhum. Soares. Hoje eu já sou treinadora lá da equipe também, mas quando a gente se conheceu eu ainda era só assistente. Mas aí também você é pau para toda obra, você ajuda em tudo quanto é necessário, né? Sim, sim, eu tenho ali uma função hoje de meio que gerenciar também, Uhum. Braço direito, assessoria. braço esquerdo, perna direita. Isso. Faço um pouquinho de tudo ali. Um Uhum. pouquinho de tudo. A Silene, ela, há muito tempo atrás, a gente se conhece dessa mentoria e eu sempre queria ver o mapa astral dela para saber os passos que ela estava andando. Ela estava querendo fazer uma transição de carreira, ela tinha um outro trabalho e fazia esse trabalho de assistente nas horas vagas, digamos assim. E eu queria ver no mapa astral dela se tinha alguma questão de que ela poderia mudar. Só que ela não conseguia achar a hora de nascimento dela, não é É verdade? isso mesmo. Não, perguntei para os arquivos da família, que são os irmãos mais velhos, né? Ninguém lembra. Vagamente eles se lembram que a minha mãe foi para o hospital de madrugada. Então o que eu fiz? Eu estou fazendo o mapa astral dela aqui, considerando algumas características que eu conheço dela, olhando mais ou menos 3 horas da manhã. Ou seja, ela pode ter um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas é mais ou menos nessa hora, à noite. E como é dezembro, o dia começava mais cedo, umas 5 horas da manhã já estava começando a ficar Ah, claro. Ou interessante. seja, então, se não for, você tem um período mais curto. Quando a gente não sabe a hora que a pessoa nasceu, a gente não sabe a posição dos planetas, mas a gente sabe que os planetas estão naquele lugar. Então, é muito provável que você tenha essa lua em Escorpião, porque a lua é a mais rápida que anda, digamos assim. Em um dia, ela anda 7 graus, ela anda bastante. Então, a cada 2 dias ela está mudando de sigla. Que nem uma maluca, assim. Interessante. Uhum. E ela fala sobre o nosso emocional. Só que, então, pelas suas características, a gente começa a ver o seguinte: você tem dos dois lados do mapa astral, o lado da direita, que é do ascendente, para você que está ali. Eu vou mostrar esse lado aqui para você, é o lado esquerdo, certo? E aqui é o lado direito. Para você, do lado esquerdo aqui, é o ascendente e aqui é o descendente, né? Esse outro lado aqui. E o seu mapa, ele tem muita coisa concentrada neste lado, que é o interpessoal, que é o intrapessoal. Você Uhum. sabe isso, interpessoal e intrapessoal? Mais ou menos, É. assim. O que acontece? As pessoas que têm muito do outro lado, elas precisam se relacionar com o outro. Inclusive, é uma das inteligências que a gente vê muito em Mercúrio, que a pessoa ela precisa do outro para ter um feedback da vida dela, para ela desenvolver, para ela aprender. O intrapessoal é quando, eu vou fazer até um pleonasmo, você tem que entrar para dentro Aham. de você, do seu eu. Ou seja, por mais que você atue com o outro, trabalhe com o outro, você pensa o seguinte: essa atuação que eu faço, o que está dentro de mim? O que você vê que é o seguinte: isso daí eu posso melhorar eu comigo mesma, trancada no meu quarto, na minha cama, com todas as minhas memórias e os meus objetivos, entendeu? Entendi sim. E falando em objetivos, como boa sagitariana, quais são os seus sonhos, seus objetivos e o que você conquistou? Nossa, é bem o que você falou. O sagitariano, ele é um eterno sonhador, né? Uhum. E ele, ao mesmo tempo, pelo menos comigo, uma eterna buscadora. Então, assim, como toda pessoa, a gente começa ali novinha no corporativo, né? Você vai lá procurar seu primeiro emprego.
Mas eu sempre fui muito assim, né? De expansiva, de querer falar, de querer ajudar. E muito jovem já, com 18, 19 anos, eu já me via nesse lado do desenvolvimento humano, né? De estar De ajudar as falando, outras pessoas mesmo? de ler, sempre fui muito leitora, né? E aí eu me deparava lendo livros assim de Robert Niyashi, que foi o que me introduziu aí nesse Sim. mundo, né? E aí eu fui gostando disso. Mas eu não entendia que assim que isso era para todos. Eu achava que algumas pessoas nasciam para serem os gurus dos outros e os outros apenas os meros espectadores. E isso era muito gritante dentro de mim. Então, assim, durante muito tempo, eu não consegui colocar os meus planos, né, Pra fora. para fora e realizar. O que eu consegui num primeiro momento? Eu tinha planos de casar, ter filhos. Eu já tinha perdido a esperança, né? Eu já achava que também isso não ia rolar comigo. Você não ia arrumar Não, eu achava uma que tampa não pra sua era. panela? Não, eu achava que não era pra mim. Chegou um momento que eu tinha desistido. Você casou com quantos anos? Eu casei com 32. Então, assim, eu já tava tranquila, né? Mas aí consegui, né, encontrar. Exatamente como eu tinha modelado ali, meio que inconsciente, eu já tinha modelado a pessoa que eu queria. Mas não faz muito tempo, viu, Cláudia, que eu me peguei pensando se, assim, meio triste, olhando pra mim e falando, puxa, eu não sou o que eu imaginei que eu seria quando eu chegasse nessa idade, né? Então eu falava assim, puxa, eu tinha um pensamento totalmente Ah, é a diferente. chamada crise dos 50 anos, será? Olha, eu não acreditava muito nessas coisas, mas deve existir, porque eu cheguei nessa crise. Porque É. o que você começa a pensar? Você tem menos tempo de vida pra frente do que o Sim. que você viveu. Então você tem que correr. E aí você pensa assim, não, a memória minha de 20 anos de idade, do que eu traçava, é muito perto. É muito clara pra mim. Só que já se passaram 20, 30 anos. Então eu tenho a impressão que eu vou fechar os olhos e que amanhã já vai ter passado 20 anos. E eu vou estar com 70. Tá tudo bem que agora a vulnerada tá, né? Sim. Mas assim, então eu comecei sim, ter algumas crises existenciais, era isso mesmo que eu queria. Mas de uma certa forma foi bom. Fala. Foi bom porque é nesse incômodo que você começa a entender que você está num lugar. Qual que é o grande problema? Eu estava trabalhando no corporativo, numa companhia aérea. Você fazia o que lá? E que eu estava feliz, eu já estava na área ali, eu cresci muito rápido lá dentro. Entrei como teleoperadora, mas em pouco tempo eu já estava na área de experiência do cliente. Por conta dessa facilidade de conversar com as pessoas. E aí foi lá que eu me especializei em comunicação não violenta. Fiz cursos de Olha o experiência do escorpião aí, cliente. hein? E aí foi ali que eu fui me especializando para entender o cliente problemático, vamos dizer assim, né? Entender e conversar. Então eu cresci muito rápido ali dentro. E o grande problema de você estar feliz em um ambiente Isso. é que você começa a duvidar se o outro que você planejou para você, a outra vida, vale mesmo a pena. Aí você fala, não, aqui tá mais ou menos, mas tá bom, não vale a pena mudar e arriscar. Agora, se o negócio tá muito ruim, muito lascado, aí você fala, cara, eu não tenho nada a perder, eu vou me jogar. É isso? Exatamente. Eu gostava muito de lá. Gostava do ambiente, gostava da metodologia, eu gostava muito. Só que, vamos falar financeiramente e do seu propósito, já não me preenchia E mais. o reconhecimento que você tinha das pessoas? Até um tempo foi bom, mas o que realmente foi o pontapé para que eu realmente decidi sair foi nos últimos momentos ali. Foi quando eu mudei de setor, teve uma reestruturação. Sim. E eu fui devolvida para um setor que eu não queria mais trabalhar. Eu tinha lutado para sair daquele lugar. E aí eu voltei para aquele lugar. Nisso eu senti assim que era um aviso já. Falei, né, agora é a hora. E aí quando eu tracei com o Marcelo, que nem você falou, né? Eu estava assim, num lago, com o pé numa canoa e o pé na outra. Sim. Então eu não fazia nem bem um, nem bem o outro. E aí eu falei com ele, falou, olha, tá difícil lá. Eu comecei a viver
relacionamento tóxico com a supervisão. Isso acontece. Nossa. As pessoas acham que relacionamento abusivo é só com o marido, Não, né? tem muito chefe aí que, pelo amor de Deus. Eu me peguei com 11 anos de empresa, com todo o meu currículo, com toda a minha dedicação, com pessoas controlando a minha ida no banheiro. Ah, não. Exatamente. Ah, não. E aí, assim, não dava. Eu cheguei, aí eu falei, não, isso aqui só pode. Mais escancarado que isso, não dá, né? Mais Deus mostrando ali, para quem acredita em Deus como eu, mais escancarado. E aí, quando eu tracei, foi muito incrível, porque eu tracei com o Marcelo um plano de ação no domingo. Na segunda-feira eu fui desligada. Nossa, que maravilha, hein? Foi maravilha, mas deu um perrengue. Deu um assim. medinho? Dá muito medo. Por que medinho? Qual que foi Dá esse medinho? muito medo, é muito do ser humano isso. Você quer muito alguma coisa e quando ela aparece você fala, e agora? Porque aí eu tava jogada ali, né? Falei, agora ferrou. Pra não falar palavrão. Eu vi um outro comunicador falando o seguinte, né? Sabe quando a mulher passa na obra e o peão de obra fala, ô, lá em casa. Aí já pensou se a mulher fala, tá, eu vou. Aham. Qual que é o seu endereço? Aí o cara até se assusta, porque ele não espera esse Não tipo de espera. coisa, né? E tipo, a pessoa fala, não sei, nunca cheguei nessa parte, né? E essa ideia de você conseguir receber algo melhor na sua vida. Como é que é essa ideia, esse merecimento, essa sensação? Essa questão da crença de merecimento, eu cheguei a uma conclusão que isso é eterno, tá? Uhum. Não existe assim, eu curei, agora eu mereço, tá tudo. Não existe isso. Se eu fosse falar para você a quantidade de gente que eu pego para fazer uma pastoral, mas essa parte está resolvida e ela tá toda zoada numa parte, mas eu sei que é aquela. Eu falei assim, tá bom, daqui a 2 Não. horas a gente conversa, vamos ver. Sabe por quê? A gente, nós estamos num constante movimento. Sim. A vida está em constante movimento. Hoje, conversando com uma mentorada, que a gente percebeu ali com ela? Ela percebeu que o que motivava ela até um tempo atrás não motiva mais hoje. Sim. Então, ela vai ter que refazer o plano de ação dela da mentoria, porque aqueles motivadores que ela colocou ali não são mais suficientes para ela querer fazer o que precisa ser feito. O porquê dela, o pra quê dela não faz mais sentido. E isso é muito importante que a gente tenha. E como a gente está em movimento, isso muda. Uhum. Então, se hoje, meu maior sonho é ir para Dubai, daqui a um ano pode não ser mais. Mesmo que eu não tenha ido ainda. Sim. Entendeu? Mas você não foi, você não realizou. Eu não realizei, mas eu acho que eu Mudei de ideia, não- eu vou tomar um cafezinho lá em Minas Gerais. Às vezes você ir, é isso, entendeu? Então, assim, ela vai ter que refazer. Aí entra naquilo que você falou no começo, né? É uma viagem para dentro para entender o que hoje o que me faz levantar da cama, o que me faz vir aqui, Uhum. o que me faz... por quê? Porque eu preciso entender se eu vou pagar o preço, se eu estou disposta. Agora, de lua em escorpião para lua em escorpião, eu vejo muita gente que fala, eu quero fazer meu mapa astral porque eu tô com um problema financeiro, profissional, não sei o quê. Mas aí você vai ver o relacionamento dela ou a parte familiar tá assim, em frangalhos. E ela acha que tá tudo bem. E você, como que é essa sua experiência de pessoas que falam uma coisa, mas na verdade elas precisam de outra? A minha experiência é a experiência própria, né? Porque quando eu entrei, eu comecei com o Marcelo como mentorada. Uhum. E qual era a minha ideia como mentorada? Transição de carreira para ser palestrante. E para quê? Para ganhar dinheiro. Só que nessa de ganhar dinheiro, eu já tinha engordado, eu já estava com o emocional abalado, o relacionamento não, mas a autoestima sim. Sim. E aí quando ele fala, aí eu comecei, toma remédio de pressão, toma remédio de colesterol, toma remédio de diabetes, de pré-diabetes. Pô, tá tudo zoado. E aí você fica preso achando que se você ganhar dinheiro, Uhum. isso vai ser resolvido. Eu conto ou você conta? E aí foi quando, dentro desse processo de descoberta e com a ajuda do mentor, eu falo, olha, você não sabe por onde começar? Começa pela saúde. Então, assim, nesse período já são quase 8 quilos a menos.
Não é fácil, tá? Não é assim, acordei de manhã, não vou comer mais açúcar. Não funciona assim. Eu tô vendo até nesse inverno aí que eu tô comendo mais, que eu tô sentindo frio e tal, assim. E eu estou num momento em que no meu Júpiter, eu deveria estar emagrecendo. Então, isso é uma das coisas que tá me pegando. Por outro lado, a gente às vezes tem que engordar porque a vida está muito pesada. Então, eu mais pesada, eu consigo levar a vida mais pesada. Como é que é esse processo desses 8 quilos que você reduziu e a leveza que você está mudando na sua vida? É bem assim, a gente se sente mais autoconfiante. Você chega numa coisa, se algo é muito difícil... Autoconfiante para emagrecer ou emagreceu e ficou autoconfiante? Não, o emagrecimento me deixou autoconfiante pra vida. Ah, entendi. Pra vida. Porque é algo que é difícil. E tudo aquilo, pra mim, né, na minha Sim. cabeça, tudo aquilo que é difícil, você vai lá, se esforça e consegue, você fala, pô, se eu conseguir isso, eu consigo tudo. Uhum. E aí você se olha no espelho, porque, claro, chegar num momento assim, o que começou a me incomodar? E olha só, durante um período eu não tava ligando, porque eu tava bem. Tô casada, a vida tá boa, então eu engordei e nem percebi, então tava tudo bem. Só que chega um momento que, quando você começa a ter outros objetivos, a sua mente começa a expandir... E outros ambientes que você vive. Exatamente, ambiência é tudo. Você fala, caramba, eu quero ir mais, quero comprar um blazer. Não serve. Você vai lá no bazar, na loja, não serve. E aí você começa a perceber que você não tem liberdade. Então, é um paralelo. Eu não tenho liberdade para comprar a roupa que eu quero. Eu tenho que comprar a que serve. Uhum. E nem sempre a que serve é a que fica boa, que eu gosto. E aí você fala, eu não tenho liberdade para isso, eu não tenho liberdade para outras coisas. Aí a roupa da pessoa que é mais gordinha é mais cara. Uhum. E você acaba se podando em algumas situações. Sim, total. Vergonha. Aí quando você fala assim, eu não gravo conteúdo. Eu até comentei, eu ganhei um vestido, fiz um monte de foto, não postei nenhuma. Porque na hora que eu olhei, eu falei, tá horrível. Então, assim, atrapalha ou não atrapalha? Claro, Sim. porque você não postou um conteúdo, você não foi num evento, você não vem aqui. Você não se joga para fazer as coisas porque você tem vergonha. Mas todo mundo tem que emagrecer? Não. Existem pessoas que estão bem consigo mesma. A questão é autoaceitação. No meu caso, eu comecei a não me aceitar assim, mas também afetou minha saúde. Então, eu tive que repensar, porque se eu quero produzir, se eu quero fazer uma palestra, Cláudia, você tá lá com o seu colesterol alto, você tá com a sua diabetes alta, no dia da palestra você tem um piripaque lá, você tem uma enxaqueca, você tem um pico de insulina. E você não vai transmitir saúde, tudo de bom para a pessoa. Não, e atrapalha, né? Você acaba não produzindo, você fica uma pessoa não produtiva em tudo. Porque o que você diz sobre aquilo lá que você fala para os outros fazerem e que você tem que dar o exemplo? Por exemplo, eu agora fiz o lançamento do mapa das decisões e eu estava revisando as aulas. E aí eu fui revisar a aula de Mercúrio. Enquanto eu não tivesse feito aquele exercício que eu criei para lá, eu não conseguia passar para Vênus. Enquanto eu não fiz a contemplação de Vênus que eu precisava, eu não consegui passar. Quer dizer, eu percebi que eu preciso fazer o exercício que eu estou mandando as pessoas fazerem para que elas consigam. Total. E aí, e você? Como é que é essa de você fala e ter que fazer a mesma coisa? Não, é total. Porque assim, a gente vive num mundo de vibrações. Eu não consigo enganar a vibração, eu não consigo enganar a energia. Eu consigo vir aqui e falar um monte de coisa bonita, que eu li num livro, que eu faço com Desligou a câmera? Só que a pessoa que está do outro lado do rádio, da TV, da tela, ela tá sentindo a vibração. Claro. Ela pode estar achando lindo o que eu tô falando, mas ela sente, e aí o que vai diferenciar se ela vai praticar ou não o que a gente está falando é essa energia, porque senão a gente vira uma impostora. Sim. E essa síndrome da impostora que todo mundo fala não é só de não fazer o que precisa ser feito. Não, é que você está mandando os outros fazerem, você está ali como mentor, como terapeuta, e você está cheio de problema. Né? Você vai num nutricionista que está acima do peso,
Você não vai sentir Não. confiança. Mas se o nutricionista, ele está numa luta, numa vibe, fazendo para que ele consiga reduzir o peso dele, aí você se identifica. Você pode até se identificar, porque ele pode ter um transtorno hormonal. Sim. Mas a primeira impressão Ah, com é certeza. aquela, ué, mas ele é obeso. Como é que ele vai me ajudar? Só que a gente aprende também que o problema que você resolve na tua vida é o problema que você ajuda a resolver na vida do É a outro. sua história. É a sua história de vida. Por isso que eu falo de transição de carreira, de mudança de trabalho, porque como eu já colecionei demissões, eu era arquiteta, mudei para astróloga, de vez em quando meu telefone de arquiteta toca para alguma coisa. Então, cara, eu sei ver. E enquanto isso, você tem que lidar com relacionamento, com um monte de coisa. Sim, e o que acontece? A gente está sempre em fase de mudança, Uhum. né? A gente está sempre em fase de mudança. E a transição verdadeira, claro, para a gente concluir que a parte de carreira, começa por dentro. A primeira transição é interna. Uhum. Você pode estar no lugar mais maravilhoso do mundo. A gente fala muito da CLT. Tá tudo bem ser CLT, desde que você esteja bem. Sim, lógico. Eu tenho pessoas da minha família que são alto executivo. Meu irmão, por exemplo, tá super bem lá e tá tudo certo. E feliz. Não tem problema. A questão é onde eu estou feliz. Uhum. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. E qual que são as suas metas futuras, o seu sonho? O que você pretende? Bom, tem a meta aí do corpo, né? Que essa Sim. tá como top ali. Tem uma meta aí até setembro, até dezembro, vai que é meu aniversário, né? De eliminar pelo menos mais uns 10. Uns 10, pelo menos mais 10 uns quilos 10 no próximo, nesse semestre. É possível? É possível. Sim. É difícil, mas a gente consegue. Mas tá tudo bem também. A questão é, se chegar lá foi 5, foi 8, tá feliz com isso. Sim. Não se frustrar porque, eu tracei 10, não alcancei 10. E profissionalmente, assim, eu estou muito feliz hoje onde eu estou. Até você comentou, você trabalha muito mais. Eu trabalho muito mais, mas eu trabalho mais feliz. Uhum. Eu tenho liberdades que eu não tinha antes. Eu tenho acesso à ambiência que eu não tinha antes. Isso não tem preço. Agora, eu sonho mais? Com certeza. Para mim, pessoal, fazer mais palestras, treinamentos corporativos, como eu te falei, eu me especializei em comunicação não violenta, agora eu fiz eu montei uma palestra voltada para comunicação não violenta nas redes sociais, que tá bem bacana. Entendi. Né? Então, o pessoal que trabalha com marketing, com mídia, tem me chamado para falar. Tá uma onda, né, de ataques e tal, então a gente dá para usar CNV, que a gente chama dentro, e tem uma meta da empresa, que é a Marcelo Schwartz High Performance, que a gente tem uma meta juntos ali também. Sim. De fazer a empresa crescer. E é uma maré, né? Se a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então, e ele é meu mentor, né? Lógico. Então, assim, não confie em mentores que não têm mentores, né? Então, Sim. E, bom, essa daí é a sua meta. E qual que é o seu Instagram? é o Silene Rodrigues Oficial. Silene Rodrigues com S. Com S, Oficial. Oficial, tá. E você imaginava que você ia ter tanta dessas mudanças aí na sua vida? Eu sonhava, mas da mesma forma que eu tinha desacreditado lá atrás, eu cheguei no momento que eu achei que não rodava mais. Como você falou, vou ficar aqui mesmo, terminar aqui, atendendo cliente aqui mesmo. Só que, como eterna, uma boa sagitariana, sagitariana, você foi a gente atrás. não se conforma, não. A gente, num primeiro momento, fala, tudo bem, não é pra mim. Mas depois fala, não, como não é pra mim? Esse exemplo da Silene é justamente um exemplo de superação, de transição de carreira, que é o que eu vejo em muitos atendimentos. Muitas pessoas que me procuram e ficam com medo, não sabem se vão atrás para ver ou não. Porque quando você olha no seu mapa astral, desculpa, não tem como você desver depois. Portanto, se você tem essa coragem, igual a Silene, de você querer fazer algo mais, de você buscar o que a vida está gritando para você fazer, você tem que buscar isso. E nada melhor do que você
ter a orientação da astrologia e não na tentativa e erro que você já tentou a sua vida inteira, mais de 40 anos e não conseguiu. Você pode fazer isso tanto com o curso Mapa das Decisões, que eu de vez em quando eu abro inscrições para você fazer e você pode me seguir nas redes sociais para saber, como também fazendo atendimentos individuais comigo. Eu também tenho alguns outros produtos digitais que de vez em quando eu disponibilizo. Então você pode me acompanhar nas redes sociais e me perguntar caso você tenha interesse de alguma dessas coisas. Aonde você me encontra? No YouTube, Cláudia Bocchili. Bocchili está aparecendo aqui, BOC Chile. No Instagram, Cláudia Bocchili, BOC Chile também. E o meu WhatsApp é DDD 11 9 3041 0372. DDD 11 9 3041 0372. Obrigada, você é um exemplo obrigada, eu que agradeço. de gente que conseguiu mudar. Até mais. Tchau, gente. Obrigada.